meus amigos, minhas amigas, votos de muita paz, que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incomparável de nossas vidas, nos abençoe sempre. Cá estamos retornando novamente para darmos sequência à nossa programação de um Espiritismo à luz da razão. Porque muitos perguntam sobre o Espiritismo, sobre muitas dúvidas a respeito da imortalidade da alma, da vida além da morte. E nós estamos fazendo esse projeto de trabalho, trazendo esclarecimento através da nossa amada doutrina espírita, através do nosso conhecimento de muitos anos. E para hoje, o nosso episódio, nós vamos falar sobre o umbral. Essa palavra umbral, que traz muitas dúvidas, muitas pessoas perguntam se esse umbral é a mesma coisa que o inferno, que o purgatório, ou que seria realmente umbral. Mas antes de qualquer coisa, nós podemos definir umbral, conforme diz o dicionário, umbral é uma palavra espanhola, que quer dizer que são separações do cômodo, por exemplo, de uma casa, na travessia da sala para o quarto, por exemplo, então seria uma passagem denominada umbral. E esse umbral também nos remete ao pensamento de um lugar sombrio, de um lugar sem luz, também é descrito como umbral. Então, como todos nós que já devem ter assistido ou lido o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, referente ao nosso lar, que quando André Luiz desencarna, ele automaticamente já aparece dentro de um umbral, de um lugar sombrio, onde ele escuta muitas gritarias, muitas influências negativas, e ele então se perturba ali e fica por um tempo de 8 anos, aproximadamente, que está constando no livro. Então ele sofre ali, ele se purga dentro dessa camada, desse lugar chamado umbral. Então a pergunta às vezes a dúvida, mas umbral é uma localidade, é um lugar que situam os espíritos ruins. Na verdade não é uma localização, ou seja, você está aqui no Brasil e o umbral seria lá na África, por exemplo, uma distância enorme. Não, praticamente o umbral é um estado mais de espírito, um estado de pensamento das nossas emoções. Então, vamos imaginar que você fosse uma cebola cortada ao meio. Ela existe, então, várias camadas. E essas camadas são as dimensões que situam o nosso orbe da Terra. Então, são várias camadas. Então, vai depender da nossa trajetória humana, do nosso caminhar nessa vida, através do nosso pensamento, depois do nosso desencarne, da nossa morte, nós iremos ser transferidos. É como você estivesse realmente dentro de uma casa, você saísse de uma sala e se transferisse para um quarto. E esse quarto, então, é um lugar, logicamente, uma penumbra, um lugar de escuridão, onde ali, então, aqueles espíritos que desencarnam, eles entram na penumbra do umbral, até que ele, então, se purifique e ele faça a reflexão profunda do seu despertar por uma vida melhor do que o umbral. Então, na verdade, o umbral não é uma localidade, é sim um estado de espírito. E para confirmar isso daí, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1011, nós temos as seguintes respostas. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum está circundado ou fechado, se destina a um ou outro. A localização absoluta dos lugares só existe na imaginação dos seres humanos. Então, o que está dizendo Allan Kardec, está dizendo a resposta dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, é que isso é uma questão mais psicológica, né? Que ele fala que as penas e gozos, você é uma questão do seu íntimo, do seu bem-estar. Da mesma forma como o céu, às vezes a gente vive em estado de graça, estado de céu, é a mesma coisa, que você
mesmo vivendo dentro do planeta Terra, você está em estado de graça, em estado de céu, de felicidade. E da mesma forma, como você pode estar no meio de muitas pessoas felizes e vocês estarem tristes. Então vocês estão na penumbra, chamado de um umbral, ok? Olá, meus amigos, desculpa interromper um pouquinho aí os vídeos que vocês estão assistindo, mas eu gostaria de fazer um pequeno convitinho para vocês, para aqueles que ainda não têm o meu livro É a Vida que Segue. Esse livro eu escrevi em 2020, de uma forma didática, simples, de fácil compreensão. Aqui contém mensagens de orientações, são reflexões, poesias que eu fiz, né? Então, esse livro contém essas mensagens muito boas para aqueles que gostam de ter um livro de cabeceira, um livro muito bom. E para vocês adquirirem esse livro é muito fácil. Você entra naquele site conhecido do Amazon.com.br, estou colocando aí em cima para vocês, e busca lá o nome A Vida que Segue, né? Mas também confirma com meu nome, Benedito Correia Martins, porque dentro do Amazon existe outros livros também chamado Vida que Segue, mas não é o meu. O meu é esta capa, é A Vida que Segue, e com o meu nome é Benedito Correia Martins, ok? Então lá naquele site você adquire esse livro muito bom, eu recomendo para vocês fazer essa leitura, ok? Em 2022 eu fiz um novo livro, praticamente uma sequência da Vida que Segue, chamado O Amanhã em Suas Mãos. É um livro mais aprofundado sobre o tema, por exemplo, sobre a reencarnação, sobre a felicidade, sobre Deus, sobre a família, muito interessante. Então, e esse livro, ele já está na outra editora. Ele vai estar no www.clubedeautores.com.br. E também estou colocando em cima para vocês não errarem. Lá você pode colocar tranquilamente O Amanhã em Suas Mãos, que ele já vai mostrar essa capinha aqui. Então você só adquire por lá, ok? E agora, do Amazon.com.br, vocês vão também encontrar O Amanhã em Suas Mãos. Só que não é formato físico, de papel. É um formato chamado Kindle, que quer dizer que é um formato que você tem o aplicativo no seu celular, que você pode baixar o texto, então você faz a leitura através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Ok, minha gente? Então é esse o recado que eu queria trazer para vocês, o convite, né, para que vocês adquiram esses livros. São livros muito bons, fácil de compreensão, e vocês então ajudam o nosso projeto de desenvolvimento, de levar um pouquinho do doutrina espírita, realmente muito bom. Ok, minha gente? Então, muito obrigado, continuem, tá ok? Tchau. Pois o universo, meus amigos, ele é dividido em dimensões variadas ou faixas vibratórias, ok? Igual uma cebola cortada, como eu falei ao meio. Então existem várias camadas, ou seja, dimensões de onde vão habitar todos os espíritos de acordo com aquela dimensão, com a sua vibração. É a vibração que nós emitimos. Então, é uma região de transição. O umbral nada mais é do que uma região de transição. Ou seja, se nós levamos uma vida totalmente pelo lado negativo, se nós criamos ódio, vingança, fizemos tantos erros, então após o nosso desencarne, nós iremos habitar, então, passar por essa fase de dimensão chamada umbral, que pode ser chamada uma região onde a gente se purga, onde a gente, então, se refina o nosso perispírito, né? O nosso perispírito. E quando a gente desencarna, a gente vai com perispíritos para regiões umbrais. Mas vejam bem, o umbral é realizações da nossa mente. Nós criamos essa fase, essa
dimensão, onde reuniremos com mais outros que pensam da mesma forma e têm a mesma vibrações negativa. Então, habitaremos esse umbral, que ele pode estar inserido dentro da nossa Terra aqui. Né? Nós estamos aqui na Terra, mas ao lado nosso já existem umbrais, vários umbrais. Porque os umbrais são classificados em várias dimensões, ou seja, baixos, alto, médio. Existe um umbral de profundidade, dimensão muito ruim, onde a escuridão, a treva são totalmente sem luz nenhuma, onde ali habita então os grandes espíritos que foram maus à Terra, que fizeram mau uso da sua trajetória humana. Então vão para esses umbrais, e ali existe então ranger residente, como Jesus fala, né? Que haverá ranger residente, são esses lugares de umbrais, onde irão ficar esses espíritos que foram ruins na Terra, que provocaram o crime, provocaram o roubo, criaram ódio, vingança e todo o malefício que fizeram na Terra. Então, esses diretamente, automaticamente já transferem para esses umbrais. E existem aqueles umbrais, mais ou menos, que não é tão pesado, que existe pouquinha claridade, pouca luz, e ali então também ficarão os espíritos que não têm tanta ruindade, mas também pertencem a essa fase de refinamento do seu perispírito. Então existem várias dimensões, como eu disse, várias camadas que somos atraídos através do nosso pensamento, das nossas criações mentais. Então é muito importante, meus amigos, que a gente compreenda exatamente. Não que seja o inferno, isso são das religiões tradição. Por exemplo, a católica fala que o inferno seria o lugar que você vai lá e vai ficar eternamente se purgando lá. Ou o purgatório, onde você fica ali até um determinado tempo. Mas isso são coisas humanas. O que nós estamos falando praticamente são leis da natureza, é científico. Então, através do Espiritismo, ele traz esse conhecimento para nós, falando que os umbrais são criações de nossa mente, ou seja, de nossos atos. Tá? Se eu pratiquei mal, se eu fiz mau uso do meu projeto humano, então, automaticamente, quando chegar a minha morte, eu irei ser transferido, chupado para esses lugares, onde tiver o meu patamar. E ali, então, eu vou ficar por tempo determinado. Como André Luiz ficou 8 anos, como ele consta ali do nosso lado umbral, se purgando até ele, então, ele reflexiona e ele, então, pede perdão e clama a Deus uma oportunidade, e enfim, até que parece, então, uma abertura, uma porta que veio lá o Clarence, o Espírito de Luz, para buscar levar para as colônias. Porque então os umbrais realmente são umas passagens, são transitórias, como se você saísse de um cômodo da casa e transferisse para outro cômodo. Então você passa por essa fase, esse umbral, e às vezes então você fica entre as passagens até que você se torne melhor, você reflexione, peça perdão, e então você será transferido para as regiões chamadas colônias, ou posto de recuperação que existe em vários umbrais da nossa Terra, não só da Terra, mas como o universo todo. A doutrina espírita nos fala que nós somos somente 1/5 da população dos seres humanos, mas 1/5 que estão reencarnados, e os demais se encontram na vida espiritual, aí vivendo também nos umbrais. E pela nossa evolução, dá para entender que todos nós temos uma evolução muito baixa, então realmente, uma grande maioria, quando desencarnam, eles passam por essa fase dos umbrais, onde estão lá, eles se purgarão, eles farão reflexão, e até que eles se tornem melhores, aí então eles são elevados para postos de socorro, sendo transferidos para os hospitais, e assim por diante, meus amigos. Então, e o que é importante a gente fazer? Tem esse conhecimento que ao universo existem essas dimensões de várias fases, de várias faixas vibratórias. É como se fosse um canal de televisão, você está no canal, você muda para outro canal, na mesma televisão, uma sintonia de rádios, por exemplo. Se você gosta de uma música suave, de melodia boa, então você sintoniza por um canal de rádio, sintonizando com a música do seu gênero. Tem outros que gostam de funk, gostam de
Forró ele vai sintonizar de acordo com o seu perfil. Da mesma forma é o umbral. Então, para que nós evitemos o umbral, o que é preciso, meus amigos? É preciso que você se torne um ser humano dotado de bons costumes, de boa ética, de boa educação, fazendo a caridade, fazendo o amor ao próximo, tendo esse entendimento que nós podemos criar dentro de nós uma energia fortificada, vibracional, e quando nós desencarnarmos, a gente então ultrapassar essas passagens, que não vamos sentir, porque muitos ultrapassam os umbrais sem ao menos ver. Então eles vão direto já para colônias maravilhosas que existem também nas dimensões espirituais. Tá certo, meu amigo? Então, para evitar os umbrais, é preciso melhorar o nosso sentimento de amor, nosso sentimento de caridade, de amor ao próximo, de compreensão humana, tá certo? Não ficar criando barreiras, criando bobagens, criando assim pensamentos negativos, prejudicando o nosso próximo. É isso aqui que eu gostaria de falar com vocês, meus amigos, e agradeço mais uma vez a sua atenção. Voltaremos no próximo episódio. Muito obrigado. Beijos.